Bom dia, senhores, bom dia! Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandra Boixá, sou professora de penal, processo penal, prática criminal e hoje orientadora do Núcleo de Prática Jurídica de Niterói, EP3. Tudo bom, gente? Dando continuidade à nossa jornada de aprendizado, hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito especial, tá? Qualquer coisa, se você estiver baixo, vocês me avisem, por favor. A gente vai falar de um assunto muito, muito especial. Vamos lá? Ativismo judicial. Professora, mas não é qualquer ativismo que eu queria tratar com vocês, ok? Queria chamar vocês para uma reflexão muito pontual sobre o ativismo do STF. Professora, a senhora é professora de penal, processo penal. A senhora entende que o ativismo judicial do STF, quando regula, eventualmente, uma aplicação analógica no crime, como aconteceu na homofobia, isso seria realmente injusto? Então, senhores, eu estou trazendo para vocês uma discussão nesse sentido. Uma coisa é o que a gente acha como cidadão. Uma coisa é o que a gente entende como certo ou errado como cidadão. Outra coisa é o que a gente pode fazer, que é uma análise crítica como operadores de direito. E a gente tem todo o direito de fazer essa separação, ok? Mas a professora vai deixar bem claro aqui para vocês a partir de agora qual seria essa diferença. Qual é a análise que eu faço para vocês sobre exatamente a crítica a respeito do ativismo judicial do Supremo. A crítica que eu vou apresentar aos senhores é uma crítica técnica, jurídica. O que eu acho como cidadã, eu posso até apresentar a opinião para os senhores em seguida, mas eu gostaria de lembrar os senhores disso. Inicialmente, a gente está fazendo uma crítica técnica, uma crítica jurídica. Vamos lá? Mas antes de qualquer coisa, até para criticar, bom dia, até para criticar, a gente precisa entender o que é. O que é ativismo? O que significa ativismo judicial? Eu imagino que os senhores saibam e consigam se recordar que, por uma escolha constitucional, somos uma república federativa, na qual é composta por 3 entes federativos. E esses entes federativos, né, o que a gente chama hoje, né, de União, Estado, Município e Distrito Federal, o Distrito Federal é sui generis, eu lembro os senhores, né, todos eles possuem o que a gente consiste na formação dos 3 governos, dos 3 poderes. E vocês sabem quais são esses poderes? Executivo, legislativo e judiciário. E no estudo de teoria geral da Constituição, né, de Estado, a gente sabe que esses 3 poderes possuem funções típicas e funções atípicas. A função típica do executivo, senhores, a gente administrar. A função típica do legislativo é legislar. E a função típica do poder judicial é exercício da jurisdição. É quando é posto ao juiz, é posto ao poder judiciário uma demanda, um conflito, e a ele cabe, por uma questão constitucional de inafastabilidade do poder judiciário de eventual risco ou de dano a esse risco, senhores, risco ou dano, é a obrigação de se manifestar. Eu brinco muito em sala de aula com os alunos de processo penal. Senhores, o judiciário é inerte. São excepcionais as regras penais, processuais civis, processuais penais, que autorizam a agir de ofício. Tudo bem? Então, eu gostaria de lembrar os senhores disso. O judiciário, ele é inerte. Mas quando existe um postulatório, quando alguém demanda, alguém busca o judiciário, e vocês têm um princípio constitucional chamado princípio da inafastabilidade do poder judiciário, essa demanda precisa necessariamente receber uma resposta. Eu brinco. A gente vai ao judiciário postular algo, e o judiciário tem que, então, manifestar sobre aquilo que é pedido, que é aquilo que é postulado. No exercício da função típica do poder judiciário, ele julga, ele exerce jurisdição. Mas vocês também sabem que todos os poderes da federação, todos os poderes da República Federativa do Brasil possuem funções atípicas. Professora, como assim? Vocês sabem que o executivo compete administrar e vocês sabem que atipicamente ele tem capacidade legislativa. Decretos presidenciais, decretos de governadores, resoluções, atos normativos de caráter, atos administrativos de caráter normativos são funções atípicas do executivo. Tudo bem? Ao legislativo, senhores, ele compete legislar, mas vocês sabem que, por exemplo, no exercício da função atípica, o legislador ele pode julgar. Quem é que não recorda dos processos de impeachment? É o exercício do quê? Que a gente chama de jurisdição.
vocês também sabem que o legislador, o Poder Legislativo, ele administra a sua própria competência. Ele administra o seu corpo de funcionários, ele promove atos de administração. No exercício de uma função atípica. Não seja, senhores, cuidado com esse conceito de que função atípica não seria função constitucional. Sim, é função constitucional. Tudo bem? E a gente tem o Poder Judiciário, senhores, que é a função atípica do Poder Judiciário, seria administrar. Ele administra a própria competência, ele administra a própria administração, os próprios servidores. Eu faço assim, senhores, para quem não sabe, a professora de vocês, além de exercer a profissão de magistério, por devoção, por vocação, ela é servidora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, quando eu falo o judiciário compete administrar o próprio corpo de servidores. E ao judiciário também há a função atípica de legislar. Para quem não sabe, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais federais, eles legislam em relação à organização das suas funções. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde eu exerço função, ele tem atos normativos, resoluções, portarias e uma série de atos administrativos de natureza normativa para regular o quê? A própria função jurisdicional. Olha o que eu acabei de falar. O judiciário compete promover atos legislativos visando a própria atividade jurisdicional. Até aí, algum problema? Nenhum. Isso significa ativismo? Não, senhores, não significa ativismo. Tá? Ativismo judicial, senhores, é o nome que se deu a um hábito, a uma medida frequentemente utilizada pelos tribunais, e não são só tribunais superiores, ok? Pelo Poder Judiciário como um todo, em que tribunais retiram, a gente brinca, né? Eles acabam retirando do legislador a própria função típica. Eles substituem o legislador e promovem decisões judiciais que levam a regular a vida da sociedade. Doutora, mas o judiciário ele não faz interpretação da norma? Sim, perfeito. Eu estou informando aos senhores um momento em que o judiciário, em virtude de uma omissão legislativa, ou até mesmo de uma manifestação legislativa, ele promove uma revogação, ele promove uma extensão analógica, ele promove uma interpretação, ou então pior, ele exerce uma função de regular uma omissão. Existe um professor, que é Sunset, que ele vai dizer para vocês que, na verdade, o ativismo judicial é quando o judiciário retira da mão do eleitor as escolhas sociais. Professora, eu não entendi. Senhores, para quem não se recorda, qual é o único poder da República que não é eleito? O único poder que não é popular? O judiciário. E para quem puder, tiver essa oportunidade de ler Maquiavel e Montesquieu, eles vão explicar a vocês o equilíbrio, o equilíbrio dos poderes. E, principalmente, explicar que, sim, existe uma necessidade concreta e real de que um dos poderes da federação, um dos poderes do Estado, seja técnico, e os outros que sejam populares, para poder gerar exatamente um equilíbrio. Para vocês entenderem o que eu digo, senhores, por que o legislador, a gente chama o legislador como representante do povo? Né? Porque ele é eleito. Porque a gente diz que o executivo é representante do povo? Porque ele é eleito. O judiciário não representa o povo. O judiciário, ultimamente tem acontecido muito. Né? Juiz que agrada a todos não está sendo um bom juiz. Um juiz que consegue agradar a todos não está exercendo a sua jurisdição que a gente chama com vocação. Por quê? Porque o juiz não está aqui para agradar. O judiciário não está aqui para agradar. Uma crítica que eu faço de forma muito ferrenha. Professora, quem é a senhora para fazer crítica? Eu falei, adoro. Sabe que eu sou operadora de direito, sou professora acadêmica. E como função, exercendo função dentro do Tribunal de Justiça, eu posso dizer para vocês que eu tenho todo orgulho de dizer, eu critico o ministro Luiz Roberto Barroso, com todo orgulho, ministro oriundo da Casa aqui do Rio de Janeiro, ministro oriundo da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Eu critico fielmente, com todo fervor. Por quê, professor? Porque em um voto falando sobre a descriminalização das drogas para uso pessoal,
O ministro fala que é necessário que o Supremo ouça as vozes das ruas. O ministro, que o judiciário se atente para aquilo que a sociedade deseja. E hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tomou posse há menos de 15 dias. Para quem não sabe, hoje é dia 11 de outubro de 2023. E qual é a minha crítica, senhores? O judiciário não tem que agradar a população. O judiciário tem que regular fatos e situações, sejam elas fáticas ou normativas, perante o regime ordinário constitucional existente no momento. Professor, eu não entendi. Senhores, é simples. O judiciário não tem que agradar. O judiciário tem que interpretar a norma e regular o Estado democrático de direito. O Estado de direito democrático. Ele tem que exercer garantias, ele tem que exercer essa função de forma que nem o legislativo, nem o executivo e nem as vozes da rua venham a violar um Estado democrático de direito, que é uma opção constitucional de 88. Professora, mas se mudar a Constituição, senhores, se houver uma ruptura constitucional exercida de forma legítima pelo povo, de novo, ao apresentar um novo Estado, seja democrático, ditador, seja republicano, seja monárquico, se houver uma ruptura do sistema social constitucional, ao Supremo, se ele for mantido como órgão constitucional jurisdicional, a ele compete regular, dentro do novo quadro, dentro da nova ordem democrática ou ditadora, dentro do novo ordenamento jurídico em vigor, a sociedade. E por que a professora fala isso? Porque eu gostaria de lembrar aos senhores, para quem estuda um pouquinho de história, a Suprema Corte Alemã considerou constitucional o nazismo. Exatamente como um argumento de que o nazismo era, na verdade, uma representação da vontade da população alemã. Existe uma grande diferença hoje. A maioria pode querer algo, mas não é porque ela quer algo que isso é constitucional. Que isso condiz, que é compatível com normas de direito internacional, com normas de direitos humanos, com a norma constitucional em vigor. E, para quem não sabe, o nazismo, ao ser reconhecido como constitucional, ele tomou a autorização de tomar as vias de fato. E eu digo para os senhores, é papel do judiciário ouvir as vozes da rua? Não, senhores. Como não é papel do judiciário, é substituir o legislador. Não é papel do judiciário substituir o executivo. Porque senão ele estaria exercendo uma função de um órgão eleito representativamente pela população, quando ele não é. Professora, senhores, acontece muito. Quem aqui não conhece alguém que conhece alguém que demandou junto à justiça, que propôs junto à justiça para a garantia, por exemplo, de uma vaga no hospital público? Quem nunca conheceu sobre ações de medicamento? Quem nunca ouviu falar, eu entrei na justiça para obrigar o município a asfaltar a minha rua, para colocar iluminação pública? Senhores, de novo, isso é judicialização de políticas públicas. E quando o Supremo regula uma política pública, ele é ativista. Ele substitui o executivo. Professora, mas como é que a gente pode afastar isso do judiciário? Não, a gente não pode afastar. É sempre da inafastabilidade. Havendo um conflito, havendo um dano, um risco de dano, não pode haver normatização que impeça que você, cidadão, procure o judiciário. A pergunta é, pode o judiciário fixar plano de construção de uma estrada? Pode o judiciário mandar o município asfaltar uma determinada rua? Professora, senhores, deixar bem claro, diferente é, existe um plano urbanístico determinando o asfaltamento daquela rua no prazo de 24 meses, em 5 anos, em 10, e não ocorreu. A política pública foi adotada, a política pública foi escolhida e não foi executada. Diante dessa omissão de uma política pública que o executivo faz escolha, o judiciário pode reconhecer de forma plena, de forma sem qualquer tipo de alegação de ativismo. O judiciário, então, pode reconhecer a obrigação daquele ente público
em cumprir a sua política pública. A minha pergunta é: a política pública de um município, de um estado, não foi escolher asfaltar naquele momento aquela rua, não foi escolher promover a criação de um hospital naquela região ou de criar uma creche naquela região. E aí o judiciário pode mandar? Isso é uma reflexão que eu coloco aos senhores. Ao fazê-lo, ele está substituindo os poderes constitucionalmente eleitos pela população, e esses poderes representativos da população são os que escolhem as políticas públicas, são os que escolhem os bens jurídicos a serem tutelados no processo penal. É o legislador brasileiro que escolhe qual é o bem jurídico que vai ser tutelado em penal e, com isso, tornar aquele fato crime. Pode o tribunal, pode o Poder Judiciário fazer essa substituição, essa escolha pelo legislador, pelo executivo? É esse o debate que eu apresento aos senhores. É esse o debate, essa crítica que eu apresento aos senhores. Ah, professora, mas é um absurdo, eu vou ficar sem rua, asfaltada a vida inteira? Não, senhores. Os senhores, tecnicamente, deviam aprender a escolher melhor seus representantes. Escolham um representante que vai escolher asfaltar a sua rua. E essa é a demanda de política pública que você espera do seu prefeito, faça de forma que sua demanda de política pública ocorra. Isso é uma colocação da professora, senhores. Professora, a senhora acha justo? Não acho justo, senhores. Eu passei 10 anos numa rua sem asfalto. O exemplo é claro porque eu passei os últimos 10 anos. Minha rua foi asfaltada o quê? Há 2 anos? 3 anos? Nem isso. Então, assim, é só uma colocação para vocês gerarem uma crítica, gerarem uma análise e aí gerar o seu caso de crítico ou não, lógico. Tudo bem? E aí, senhores, o que eu posso dizer para os senhores? Que existem 2 causas de grande relevância que geram a crítica do judiciário. Uma delas é a ignorância da parcela da população que acha que o judiciário tem que agradar, e ao não agradar, criticá-lo de uma forma extremamente pontual. Ah, o Supremo concedeu habeas corpus, o Supremo adora soltar ladrão. Críticas desse gênero são críticas atécnicas. E a professora vai deixar de lado o que a gente tem que criticar nesse sentido. O que a gente espera de vocês? A gente espera de vocês que a partir de um determinado momento, principalmente quando vocês botam o pé na faculdade de Direito, é que vocês parem de propagar críticas sem ler tecnicamente o que ocorreu. Vou dar um único exemplo, senão a gente se prolonga muito aqui. Ministro Marco Aurélio, que até então era o decano do Supremo, hoje aposentado, ele concedeu uma ordem de habeas corpus a um dos maiores, se não o maior, chefe da quadrilha do PCC de São Paulo, André do Rap, desculpa, André. E ao conceder esse habeas corpus, o ministro Marco Aurélio disse: o magistrado de primeira instância e o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, ambos deixaram de observar a determinação legal do artigo 316 do CPP, que exige que as prisões preventivas sejam revisadas a cada 90 anos. O Código de Processo Penal, reformado num pacote de crime, ou seja, foi a sociedade atual em vigor. Foi o legislativo dessa década, que até pouco tempo atrás, que majoritariamente ainda está no Congresso Nacional, legislou o pacote de crime e regulou a obrigatoriedade de revisar as prisões preventivas a cada 90 dias, sob pena de torná-las imediatamente, o termo imediatamente não está na lei, sob pena de tornar aquela prisão ilegal. O que aconteceu? Magistrado de primeira instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, não revisou uma vez, não revisou 2, não revisou 3. STF simplesmente reconheceu o erro judiciário e a consequência jurídica legal imposta em lei. A ausência de revisão da prisão preventiva torna ilegal. E ao considerar a ordem de habeas corpus, aplicando simplesmente a norma, o texto expresso normativo, texto esse editado na sociedade atual, o ministro Marco Aurélio recebeu pedradas. O que aconteceu?
Menos de 45 dias depois, o então presidente Supremo, Luiz Fux, avocou, tomou do ministro Marco Aurélio o julgamento sobre a demanda e colocou para julgamento no órgão especial do Supremo, para dizer, numa releitura da norma legislativa reformada em 2019, o Supremo disse: a ilegalidade da prisão preventiva, que deixa de ser revisada de 90 a 90 dias, não é algo automático. Professora, como assim? Ela é ilegal, mas essa ilegalidade não se dá de forma automática. E a discussão? A ilegalidade se dá de forma automática. O que não se dá de forma automática é a soltura. Então, você pratica, o judiciário pratica uma ilegalidade, a lei diz que é ilegal, prisão ilegal se relaxa, não importa se flagrante, preventiva ou temporária, a prisão ilegal se relaxa, a lei vem dizer que ao se tornar ilegal tem que soltar, e o Supremo, numa leitura ativista, aqui, senhores, é isso que eu quero passar para vocês, numa leitura ativista, ele faz uma releitura da norma, a norma que representa a vontade social, a norma que representa a escolha de um bem determinado jurídico a tutelar, a escolha da sociedade ao eleger seus representantes e esses representantes gerarem aquela norma. Professora, a senhora está falando disso porque a senhora gosta de defender bandido. Não, senhores, é porque quando a gente dá asa à cobra, a cobra vai voar e vai te picar. É só você esperar. Quando a gente defende de alguma forma ativismo judicial, a gente vai defender só nos casos que a gente gosta, só nos casos que a gente concorda. Na hora que a gente disser tudo bem para o ativismo judicial, porque o nosso legislativo é inerte, porque o nosso legislativo é omisso, porque o nosso legislativo é incompetente, tudo bem que é a gente que vota. Se ele é inerte, omisso, incompetente, é uma escolha nossa, como sociedade democrática. Mas ao transferir para o judiciário a responsabilidade de corrigir nossos erros como eleitores, a gente vai estar dando autorização, é uma carta branca. A gente não vai estar autorizando que ele só seja ativista judicial nas causas que nos interessam. Ele vai ser ativista judicial em todas as demandas, então, que forem impostas para ele. Porque, de novo, o Supremo é inerte, o STJ é inerte, TJ é inerte, TJRJ é inerte. Alguém demanda, alguém postula perante o Poder Judiciário. Tudo bem? E aí eu preciso só lembrar os senhores disso. A judicialização em massa tem ocorrido de políticas públicas. Eu dei o exemplo de medicação, eu dei o exemplo de políticas públicas. Isso é algo que é decorrente de um Estado administrativo mal administrado. Ou então de uma escolha condicional de falar de universalização do tratamento de saúde, quando não existe, quando na verdade a universalização ela fica limitada a recursos finitos. Ou seja, a gente não tem uma infinitude de recursos financeiros dos municípios, dos estados, federal ou da União, para garantir de fato uma universalidade efetiva e fática da prestação de serviço de saúde, por exemplo. Mas a verdade é que está na Constituição que a saúde é universal e é um direito e uma garantia de todos. Então, quando existe essa demanda, essa judicialização de massa, a gente está falando de judicialização. Judicialização de políticas públicas são aquelas que geram do Poder Judiciário uma decisão de teor político, um teor de substituição de política pública. Ok? O Judiciário, sim, ele interfere, sim, em decisões. Decisões essas baseadas em questões principiológicas, de regra, de normas, aplicações em virtude de direitos e garantias em regra de cada cidadão e que estão sendo ignorados, que sofrem omissão. E aí vem o judiciário e faz essa judicialização, responde a essa judicialização de políticas públicas. De novo, política pública é uma escolha administrativa para executar algo que é direito já previsto em lei, direito já previsto nos termos da Constituição, direito que só faltou ou regulamentar ou então aplicar, efetivar, concretizar. Isso é judicialização de política pública. Ativismo judicial, senhores, de novo,
Mais uma vez, o judiciário é demandado, o judiciário é inerte, mais uma vez, o judiciário é demandado. Ao ser demandada, ao haver uma manifestação postulatória, alguém está postulando algo, o judiciário é obrigado a responder. Ele é obrigado a responder. E no ativismo, o que acontece? O tribunal cria entendimento. Ele traz uma interpretação nova do direito. Interpretação de um direito não regulamentado. Ou então, ele afasta, pode fazer barulho, meu amor, ele afasta um direito regulamentado por entender que foi uma opção equivocada do legislador. Professora, senhores, é lógico que o judiciário nunca vai chegar. Eu acho que o legislador errou, ele não devia fazer isso. Ele vai fazer uma interpretação da escolha legislativa de forma que ele possa, então, afastar. Por que eu digo isso para os senhores? A impressora está desligada, fui eu. Te libero em 2 minutos. Perdão. Se a professora é pobre, eu não posso tirar meu note do tomada, senão ele para de funcionar. E aí, senhores, o que acontece? Vou dar um exemplo claro, um exemplo concreto. Hoje, está em andamento no Supremo Tribunal Federal, hoje, 11 de outubro de 2023, está em andamento no Supremo Tribunal Federal descriminalização do uso de drogas, do porte para fins de uso. Você não ser mais punido legalmente, penalizado pelo direito penal, por portar drogas para uso, para consumo. O professor não concorda? Senhores, minha opinião pessoal, minha opinião técnica. O legislador brasileiro, em 2006, não estou falando de uma norma, eu ainda vou ter gente defendendo o ativismo judicial em virtude de uma lentidão do legislativo. A questão de falta de regulamentação ou então de base regulamentar anterior à Constituição de 88. A lei de prisão temporária é anterior a 88. São normas que mereciam necessariamente uma revisão, uma nova edição, e que não foram feitas pelo legislador. E aí o Supremo vem fazer essa crítica. Que o legislador ainda não regulou novo quadro, novo ordenamento jurídico pós-constitucional nesse caso. E aí ele vai justificar o seu ativismo. Eu estou dando um exemplo, senhores, que em 2006, na reforma da lei de drogas, que a 6368 era anterior, hoje 11.343 de 2006, ela regula, ela tipifica o posse de drogas para uso pessoal. Portar drogas para uso pessoal. É crime. E foi uma opção do legislador, foi uma opção da sociedade, em vigor em 2006, representada por membros do Legislativo e do Executivo, eleitos, que optaram, não é mais passível de pena. Você não mais sofre uma pena privativa de liberdade em caso da prática do crime de possuir e consumir drogas. Professora, senhores, foi uma opção legislativa regular, proteger e dizer que a sua saúde pública perante a sociedade é mais importante do que a sua liberdade de consumir drogas. Porque, para quem não sabe, o bem jurídico tutelado na lei de drogas é saúde pública. E aí o judiciário está debatendo se seria constitucional tipificar uma conduta que violaria a sua liberdade de escolha. Senhores, eu escolho matar alguém ou não. Ah, professora, mas você não está violando o direito de outro. Será que não? Quando eu faço uso de drogas, e em virtude do meu quadro de vício, de doença, para quem não sabe, o usuário de drogas ele tem CID. Ele é regulado pelo INSS, ele é regulado pelo Sistema Único de Saúde. O adicto, ele passa a ser um ente social com limitações e tratamentos próprios. Então, quando você escolhe fazer uso de drogas para posteriormente usar um sistema, seja público ou privado de saúde, que é sustentado em virtude de coparticipação, o público por coparticipação dos entes, o particular em virtude de coparticipação dos associados, dos clientes, aqueles que pagam.
e você sobrecarrega um sistema público ou privado de saúde em virtude da sua liberdade de escolha em usar ou não drogas, na hora que você vem exigir a proteção de normas trabalhistas em virtude de você ser um adicto, em virtude de você ser um usuário portador de uma CID, e você vem exigir da sociedade que seu exercício laborativo seja protegido através de uma licença médica, você não está violando o direito daquela coletividade do empregado, dos demais empregadores. Senhores, isso é regular a sociedade. É isso que norma penal faz. Dizer qual é o seu limite de liberdade. Aquela básica, né? O seu direito termina quando o direito do próximo começa. E a pergunta que eu quero dizer, quando o legislador em 2006 decidiu tipificar, resguardar, intervir o direito penal no uso, no consumo pessoal de drogas, quem é o Supremo em 2023 para dizer que aquilo não é cabível? O Supremo é a Corte Constitucional Máxima que vai fazer uma regulamentação, uma interpretação e vai dizer se aquela norma penal é constitucional ou não. E eu digo para vocês, vai deixar de ser constitucional em virtude do seu direito de liberdade pessoal de escolha? Gente, quantas vezes a lei, o ordenamento jurídico regula e limita o seu direito pessoal de escolha, a sua liberdade de agir? Viver em sociedade é isso. Ok? E aí fica aqui uma dica, senhores. Essa é a crítica que eu quero apresentar para vocês, mas fica uma dica. Existe um livro chamado Supremos Erros. Professora, e olha que eu sou extremamente crítica desse livro, mas ele é pontual em alguns aspectos. Ok? Professora, por que a senhora diz que a senhora é mais crítica? Esse livro, ele apresenta alguns textos de doutrinadores extremamente excepcionais que fazem crítica ao Supremo. Fazem críticas a decisões relevantes do Supremo. Qual é a crítica que eu faço muito grande ao livro? Ele, infelizmente, é ideológico. Professora, gente, não existe como te associar você e sua ideologia. De novo, o que eu acho pessoalmente é uma coisa. O que eu acho numa análise técnica de direito é outra. Professora, não entendi. Eu, tecnicamente, acho que é exercer ativismo judicial o Supremo afastar uma norma penal constitucional e legal sem visto de iniciativa ou de formação, seja visto legal ou constitucional, e escolher afastar a incidência dela da sociedade por uma leitura de que violaria o princípio da liberdade pessoal de cada um. Eu estou falando das drogas. Eu acho que, pessoalmente, não devia ser liberado. Liberado no sentido de deixar de ser norma penal. Tem que ser despenalizado. E foi. Não tem que prender o usuário de droga, tem que tratar. Mas tem que continuar dizendo que é errado. Um outro exemplo. Professora, a senhora acha que a homofobia devia ser crime? Acho. Ah, mas é. Não, não devia ser, nos termos que foi. O que é homofobia hoje, senhores? É uma olha a frase que tem que agredir qualquer um dos senhores. É uma interpretação analógica de direito penal para tipificar uma conduta. Não existe lei que diga que homofobia é crime. O que existiu foi uma interpretação analógica da lei de racismo para enquadrar a homofobia como crime de racismo. Hoje, homofobia, na interpretação do Supremo, é crime. Eu não consigo me imaginar como operador de direito aplicando esse entendimento do Supremo. Mas eu vou dizer para vocês, como pessoa, como cidadã, acho que é crime. Acho que deve ser crime. E queria muito que fosse nesse sentido legislado. Mas o legislador, nosso legislador, da gestão passada e da atual gestão, não optaram em tipificar, em enquadrar a questão da homofobia como prioridade em política pública legislativa. Ah, professora, porque é difícil demais passar. Mas é a escolha do nosso sistema democrático. Os poderes populares estão ali, legislativo e executivo. O judicial não está aqui para agradar. Poderia o judiciário reconhecer, por um mandado de injunção, a inércia do legislativo em regulamentar a questão da homofobia? Podia. E aí compete a nós, como sociedade, militar para isso. Não compete ao Supremo aplicar analogicamente direito penal. Ah, professora, mas a senhora concorda?
Concordo como cidadã, discordo fielmente, fervorosamente, como operador de direito. Essa é a separação que eu gostaria que vocês fizessem, que vocês militassem, que vocês colocassem em prática todos os dias quando vocês forem emitir uma opinião pessoal que envolva a aplicação do ordenamento jurídico. Como cidadão, concordo plenamente, tem mais que... Não, como operadora, não posso dizer que isso é legal, que isso é constitucional. Ok? E aí a minha crítica aos Supremos Erros. Supremos Erros é um livro interessante, mas extremamente ideológico. O exemplo, senhor, um dos primeiros textos, um dos primeiros artigos do livro, que é um compilado de artigos de críticas das decisões do Supremo. Primeiro, senhores, ministro antigo, né? Ives Grandas da Silva Martins. O professor Ives Granda, ele é um conservador de direita. Professora, ele se declara conservador de direita. E ele vem fazer uma crítica extremamente ideológica, tá? Ao artigo 5º da Lei de Biossegurança. Para quem não sabe, a Lei de Biossegurança foi objeto de ADI. A Lei de Biossegurança foi objeto de ADI. E essa ADI reconheceu a condicionalidade das normas de biossegurança. Qual era a crítica? A questão da biossegurança era a proteção do quê? A proteção da produção in vitro. Professora, da inseminação in vitro. Artigo 5º autoriza, salvo engano, artigo 5º em diante, autoriza o descarte de óvulos e sêmen, ainda que fecundados, mas não implantados. Autoriza o uso para fins científicos de estudo de um embrião implantado no óvulo. E autoriza, alega, professora, é um feto. Não. Na fé, pode ser para alguns senhores um feto. Na ciência, não é. Ele está fora de um organismo gestacional. Ele não tem como se desenvolver. Ele é uma pré-formação de algo que, ao ser implantado e aderir ao útero feminino, gerar um feto perfeito. E a discussão se seria vida ou não. De forma legal, de novo, uma discussão muito mais religiosa, moral e ética do que jurídica. Porque jurídica, juntando jurídico com medicina legal, está bem regulamentado já. Mas é outra crítica que a gente faz depois. E aí eu digo para vocês, ao declarar constitucional, ele, Supremo, vem gritar, dizendo que não existe regularidade na lei de biossegurança, mas o ministro Ives Granda, junto com a parcela grande da sociedade acadêmica de direito mais conservadora, vem dizer que sim, aquele óvulo fecundado passa a ser vida e, como dito, a vida não poderia ser, então, descartado, salvo em caso de guerra, que é a única previsão constitucional do Estado Democrático de Direito que autoriza a pena de morte. Tudo bem? E aí faz uma comparação falando sobre o projeto Tamar. Tá? Como assim? O projeto Tamar, para quem não conhece, ele é um projeto de direito ambiental que regula, né, senhores, animais em risco de extinção, espécies em risco de extinção. E um deles, a gente sabe, são as tartarugas marinhas desse país. E aí, a discussão do ministro, né, professor Ives Granda, no sentido de se o ovo da tartaruga é protegido, né, se o zigoto de um determinado sapo é protegido, como é que o nosso óvulo, com a inseminação de um sêmen, né, não seria protegido? Crítica de medicina legal. O zigoto, ele sobrevive. O ovo já é o próprio animal em desenvolvimento e ambiente próprio para isso. Ele tem um ovo. Era a mesma coisa que eu tentar defender a clara e a gema sem a casca. Fica aqui a minha crítica pessoal. E aí vem essa questão criticando a biossegurança e a declaração de constitucionalidade. Outra crítica muito, muito ferrenha nesses 11 erros, né, supremos e erros, é a questão do DPF 54, sobre o aborto do feto anencefalo. A crítica é, não pode o Supremo estender
bens jurídicos tutelados, nem afastar bens jurídicos tutelados. Quer dizer, pode o Supremo dizer que aborto é legal? As exceções, né, legais já se encontram no Código Penal. Poderia ele fazer essa extensão em dizer quais mais seriam legais, afastar a incidência de penal de determinados fatos em virtude de uma interpretação na lógica? Senhores, interpretação na lógica existe em favor do réu, que é o caso do ADPF, tá? Não existe contra o réu. Mas fica aqui a crítica. Poderia o Supremo dizer que aborto de feto anencefalo não é crime? Ok? Esse é o problema. Essa é a crítica que a gente tem feito ao Supremo. A crítica que hoje, né, eu já faço aos senhores, esse Supremos Erros vem dizer que é um ativismo judicial a equiparação de homoafetividade à união estável. Senhores, de novo, temos que criticar? Temos que criticar. Ele não criou norma. Ele fez interpretação jurídica constitucional ao instituto existente. A união estável existe. E ele vem dizer para você o que é a união estável. É essa a diferença de judicialização e ativismo judicial. Isso não é ativismo judicial. Isso é judicialização de política pública. Tudo bem? Então a gente tem que saber. Eu indico o livro como uma forma de fazer uma leitura crítica. Mas vocês não precisam desse livro para poder identificar o ativismo judicial do Supremo. Vocês conseguem identificar isso claramente, por exemplo, no inquérito das fake news. Tudo bem? Vocês conseguem identificar isso claramente na tipificação do crime de homofobia. Vocês conseguem identificar claramente na proposta de regulamentação do aborto. Professora, senhores, não pode se descriminalizar aborto. É uma escolha do legislativo brasileiro. Professora, a senhora concorda? Não. Eu sou extremamente contra a criminalização do aborto. Não sou a favor do aborto. Eu sou contra a criminalização do aborto. E aí eu preciso lembrar os senhores. A minha opinião técnica, a minha opinião pessoal não pode ser desmerecida ou afastar uma questão técnica jurídica. O legislador brasileiro optou em. Agora, quando o Supremo vem dizer qual é a vida protegida com aborto, com base em questão científica, existe um debate de interpretação. Ele pode dizer que o aborto é uma liberdade e que, por isso, poderia ser de qualquer forma autorizado? Não, é uma escolha legislativa. Ao fazer o sim, ele estaria adentrando numa esfera de ativismo. E é isso que a gente precisa combater. Porque, enquanto ele estiver sendo ativista, no sentido que eu concorde, crime de homofobia, equiparação, né, de situações não reguladas por direito penal, incidindo de forma analógica, só em falar analogia em crime já me arrepia, ok? Isso eu não concordo. Por mais que em questões fáticas sociais gere benefício para mim como cidadão. Só que, de novo, a gente dá asa à cobra. A cobra não vai escolher onde picar, se já deu asa. Então, eu acho que a gente tem que ter capacidade de dizer ativismo judicial, não. A omissão dos poderes eleitos é uma consequência fática das nossas escolhas. E a sociedade tem que aprender a lidar com elas. Professora, a senhora concorda 100% com o que a senhora diz? Não. Eu faço uma análise crítica técnica para os senhores. Uma crítica menos ferrenha, eu poderia fazer com os senhores em um outro momento. No momento não de aula, no momento não de função de professora, mas de repente sentada num bar, a gente toma um chopp e a gente bate um papo muito legal sobre isso. Mas hoje, como operadora de direito, como professora, eu preciso lembrar aos senhores as palavras do saudoso Manuel Pedro Pimentel, um dos maiores professores de direito desse país, então da faculdade da USP. Nem a pretexto de fazer justiça se deve admitir que o juiz decida contra leis, pois isso pode levar ao que a gente chama de uma ditadura, que é a pior de todas, que é a ditadura do Poder Judiciário. Tá bom? Por que pior de todas, senhores? Porque ele não é um poder escolhido pelo povo. Senhores, fica aqui a minha contribuição, espero que seja. Pode falar, Lailson, tudo bom, querido? Abre o seu microfone, fala com a professora.
Tá sem microfone. Ah, foi. Fechou de novo. Ô, professor. Abriu. Tudo bom, querido? Tudo bom. Pegando só um ganchinho no final que a senhora falou agora sobre essa questão, a senhora vê essa questão da... Como a senhora classificaria aquela posição da ministra Rosa Weber, quando, na época da eleição, ela falou que, embora a decisão dela fosse contra a Constituição, né, inconstitucional, ela tinha que votar naquele sentido. A senhora Agora lembra desse caso, quando foi na época da eleição? Não, eu lembro da Rosa Weber, agora eu lembro da questão do aborto e eu lembro da questão da prisão de segunda instância. Qual é o caso que ela se manifestou nesse sentido? Foi na época da eleição. Foi na época da eleição, quando eles estavam começando a cortar, né, aquele site, né, falando que o pessoal estava tomando ato inconstitucional, contra a democracia, aquela coisa toda. E ela falou assim, gente, embora essa decisão seja... eles estavam votando se iam continuar ou não, né, tomando esse tipo de atitude. Aí ela falou, gente, embora seja contra a violação Constituição... de liberdade de expressão. Isso. Ela falou, embora seja contra a Constituição, devido ao momento, eu vou votar para a gente tomar essa atitude. Esse caso seria uma coisa absolutamente legal? Não, então, eu tô falando, nesse caso, a ministra Rosa Weber, ela teve algumas participações, assim, infelizes no Supremo, quando ela segue a maioria, apesar de ir contra o senso comum dela, o entendimento pessoal dela. Ela fez isso na prisão de segunda instância. Ela disse que não concordava, mas estava seguindo a maioria. Eu não acompanhei essa questão da violação da restrição de liberdade de expressão de sites, né? O que acontece? Falar isso. Durante as eleições existe um problema, a falta de regulamentação das mídias sociais, principalmente da página do YouTube, sobre o que eles seriam. Porque mídia social não é jornalismo. E aí existe uma questão de regulamentação do quê? Da liberdade de expressão jornalística. E aí a discussão da natureza jurídica das mídias sociais, em virtude da responsabilização, gerou um embate no Supremo. Isso eu sei. Por quê? Porque Sim. Se é equiparado ao jornalismo, tem que responder como tal. E eles não respondem. Certo. Porque eu não posso, de novo, fazer analogia para prejudicar o réu. Mas se eu não aceito que eles respondam penalmente e civilmente como mídia jornalística, eles também não podem ter o direito de se manifestar na proporção de mídias jornalísticas. E aí, de novo, quando eu não conheço o voto dela, mas quando ela diz que é inconstitucional, por quê? A liberdade de expressão é algo constitucionalmente regulado. Mas a gente precisa lembrar que todo direito constitucional, toda garantia constitucional que nós temos, inclusive a vida, ela tem exceções. E essa exceção é posta pelo ordenamento. Então, assim, o pouco que eu acompanhei foi restringir liberdades durante a eleição, porque é um direito constitucional à liberdade, para a garantia de um processo constitucional válido. E ali, eu não vi o voto do ministro Rosa Weber. O que eu li foi que eles fizeram uma ponderação de direitos e garantias constitucionais. Eles ponderaram o direito de liberdade e a garantia de um processo eleitoral constitucional. Agora, quando a ministra fala, vou votar apesar de achar inconstitucional, ela está sendo infeliz. Ela pode até achar isso, ela não devia se expressar nesse sentido. Todo respeito à ministra, admiro muito, mas ela tem algumas participações nesse sentido. Voto com a maioria apesar de não concordar. Não se fala isso, né? O que eu achei infeliz na fala foi justamente o fato dela falar assim, olha só, o negócio é totalmente inconstitucional, mas eu vou tomar essa atitude. Tipo assim, é como a senhora estava falando no meio da palestra, tipo assim, não é função, pelo que eu entendi, pelo que a senhora falou, do Supremo valorar, isso aí era um sentido para o Congresso, para mexer com essa questão, não deles. Aí ela mexeu numa questão de valor, não uma questão da função da STF. E aí, de novo, eu não sei qual o voto da ministra. O que eu sei é que alguns julgamentos a respeito dessa liberdade de expressão foram realizados através de ponderação de direitos constitucionais. Isso é função do Supremo. Eu tenho dois direitos constitucionais, duas garantias constitucionais em debate, porque existe, né, a gente fala que o conflito é aparente. Existem duas garantias constitucionais, 3 garantias constitucionais que podem ser analisadas no caso concreto. Quem tem que ponderar não é excluir. É dizer que a tua liberdade de expressão ela está limitada a não violar um processo eleitoral. A liberdade não pode ser excluída. Nenhum direito constitucional ela pode ser afastado
pode ser excluído de forma total, mas existe ponderação. Poucas leituras que eu fiz, vou ser muito sincera nessa época, eles alegaram exatamente a necessidade de ponderação. E quando você pondera, você sobrepõe um ao outro. Ao sobrepor um ao outro, você tem que limitar um em favor do outro, nunca excluir. Agora, se ela quis dizer que é inconstitucional, ponderação de direitos constitucionais é meio complicado, porque pensa assim, quem garante o Estado de Direito de nada? Então, assim, quem exclui, o que autoriza o Estado a prender você é a mesma Constituição que diz que o seu direito de ir e vir é algo constitucional. É isso, tem que haver uma ponderação. Entendi. Agora, não conheço o voto da ministra Rosa. O problema é o seguinte, ela não pode criar. Ponderar é o papel do judiciário, é a leitura, é a aplicação da norma. Eles não podem criar. É o que eles fizeram com a questão do crime de homofobia. Não, foi uma escolha do legislador não tipificar o delito de homofobia até hoje. Eu concordo? Não, acho absurdo o legislador não tipificar. Mas é a consequência das nossas escolhas legislativas. Não cabe o judiciário fazer isso. Entendi. Né? Tá bom, querido? Mas muito, muito, muito obrigado pela participação, adorei. Vou até fuxicar agora o voto da ministra, só porque você botou essa pulguinha atrás da orelha da professora. Não, eu fiquei curioso também. Eu vou até ver o voto completo, que eu lembro que eu estava assistindo na televisão, eu vi exatamente esse trecho, ela falando essas palavras. E, tipo assim, ela não justificou como a senhora falou, ela não falou em ponderação, isso eu tenho certeza, inicialmente. Ela falou que ela estava avaliando a situação devido. Ela falou que eu lembro que ela falou em relação à situação que estava acontecendo no país, vai tomar uma atitude contra a Constituição. Foi o que ela falou. Entendeu? Isso que me marcou, entendeu? Ficou na minha cabeça. Como não? Ficou na tua cabeça isso da mesma forma que ficou na minha até hoje, o Luiz Roberto Barroso dizendo: temos que ouvir as vozes da rua. A população exige do judiciário uma ação. Isso quase me... Nossa! Não exige. Porque a gente já tem fatos históricos suficientes provando que o judiciário não tem que ouvir as vozes da rua. Porque são vozes da rua. Né? A gente diz, o Estado Democrático de Direito é uma opção estática. Para você modificar isso, você tem que desconstituir uma sociedade e criar um novo ordenamento. Então, a democracia brasileira, hoje, é uma opção estática, que pode ter parcela da rua hoje dizendo que não quer mais. E é lícito dizer não quero mais. Mas não é lícito promover algo para romper. Se o Supremo começar a ouvir as vozes da rua, amanhã vai ter alguém dizendo que não quer mais que o Supremo exista. Então, bora ouvir as vozes da rua? Exatamente. Né, querido? Mas é uma crítica, eu acho muito válido. Você tendo essa oportunidade, eu vou disponibilizar aqui para vocês que eu tenho autorização, tá? Os Supremos Erros, ele está numa biblioteca pública de acesso, eu tenho um arquivo, acho uma leitura... É aquele de novo, não concordo com metade do livro, tá? Eu pessoalmente, sim, não concordo com menos da metade do livro, mas acho uma leitura muito boa, até para criar essa crítica às decisões que, de repente, a gente concorda, mas que tecnicamente estão erradas. Tá bom, querido? Muito obrigado. Obrigada a você, querido, pela participação. Obrigado, maravilhosa, e me jogou num ângulo de visão que eu não tinha tido em relação a essa visão. Mas tem que ler. Muito obrigado mesmo. De novo, tem que ler, não adianta. Tá ótimo, querido. Bom feriado para você, tá? Mais tarde a gente tem trilha obrigatória da EP3, que se você for da EP3, aproveita. Tá indo pro TIS também, tá bom? Muito obrigado. Beijo. Nada, querido. Um beijo grande, gente. Bom feriado.